lugares chaves em que as coisas mudam. Agora, ó, se eu estiver trabalhando com uma string, tá? O meu bits dígito é 8, né? Porque numa string eu estou trabalhando fixamente com 1 byte. Eu podia trabalhar com uma coisa mais genérica, parecido com o que a gente fez no Radic Sort, que eu escolhia como que eu ia dividir a chave. Mas vamos pensar na string, já é uma generalização legal aqui. Então eu tenho, o meu tamanho é 8, a minha base é 2 elevado a 8, é 256, né? E agora o meu struct, né, o meu nozinho, ele tem chave, conteúdo continua igual, mas tem um vetor de filhos, né, então é um ponteiro de filhos, onde cada unidade é um apontador para nó, né, sai um caminho de cada um desses caras. O tamanho desse vetor eu vou alocar ele depois, mas vai ser base, né, ou vai ser 2 elevado a 8 aqui. Tá? Daí se a gente vem aqui, a busca, então, ó, pontos chaves que a coisa muda. Isso aqui, olha, idêntico. Se chegou no nulo, acabou. Aqui, quase a mesma coisa. É que eu estou comparando string agora, mas é str para comparar string. Se a chave que eu estou buscando é igual à chave da raiz que eu estou, acabou. Também, mesma coisa de antes. Generalização natural. Agora, aqui, ó, não tem mais if, vai para a esquerda ou para a direita. É direto, ó. Chama recursivamente para esse filho aqui, ó. R pointers filho, chave dígito. Então eu pego o dígito atual, né? Então eu vou olhar para o primeiro dígito, segundo dígito. O dígito, no caso aqui, é o caractere, né, da minha chave. Estou de novo supondo que a minha chave tem um tamanho infinito, um tamanho fixo, né? Então aqui eu estou olhando para o primeiro caractere, segundo caractere, terceiro caractere, depende da chamada recursiva, né? Começa no 0 e vai aumentando. Né? E daí aqui eu estou descendo no filho correspondente ao valor daquele caractere. Tudo bem? Eu estou salientando porque, assim, é só para vocês saberem como fazer a mudança, que esse é o ponto em que a coisa muda, né? Eu não vou olhar bit é 0 e 1 desse esquerda e direita, eu vou olhar para o valor aqui e vou descer, naquele lugar, tá? Buscando a mesma chave e dígito mais 1 para indicar a profundidade. Então, isso não mudou, é só a chamada que agora depende disso. Novo nó. O malloc agora, ó, eu tenho que alocar a chave, porque ela é uma string, mas isso é detalhe. Agora, o que é bem relevante é um vetor de filhos, né? Não é mais um nó que tem filho esquerdo e direito, é um nó que tem um vetor de filhos que tem todas essas possibilidades de valor, né? E tem que zerar todo mundo, para eu saber que eu estou numa folha, né? Então, a princípio, alocar um nó ficou mais custoso, agora tem que zerar a galera. A inserção, mesma ideia, tá? Então não vou aprofundar muito. O negócio, a ideia é a mesma coisa. Se eu cheguei no apontador nulo, o return novo. Agora, caso contrário, o que eu faço é que eu desço recursivamente naquele índice. Eu só coloquei o i agora para ficar menos poluído. Então, o índice aqui nada mais é do que o valor do dígito da chave. E daí eu vou descer recursivamente aqui e fazer a atribuição quando voltar para o cara correspondente. Porque agora eu tenho muitos filhos, né? Tem que saber para qual que eu atribuo. Isso fica mais complicado. Mais um detalhe aqui. No remove, na remoção, eu não vou entrar em todos os detalhes e tal, mas eu vou aproveitar porque quando eu estava preparando a aula, eu vi que tinha um detalhezinho de implementação que é legal chamar a atenção para vocês, porque eu sei como a gente programa mal muitas vezes, e não que eu programo super bem, mas aqui eu olhei e falei, isso é uma coisa elegante de se fazer, olha só. Se vocês lembrarem, aqui na árvore digital binária, na remoção, ó, eu vou lá para a remoção, a primeira coisa que eu tinha que fazer era descobrir se é folha, né? Só que aqui era fácil, testa esquerda e testa direita. Olha que elegante como eu vou descobrir se é folha aqui. Eu vou olhar de 0 até menor do que base, são todos os índices possíveis, né? De 0 até base menos 1, são os filhos possíveis que eu tenho. Se alvo pointer filhos i é diferente é igual a null. Se achar um que é diferente, eu dou break. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos, muitos de vocês, se fossem fazer isso, ia colocar uma flag. É folha. E daí, se achasse um cara que é folha, ia ativar essa flag e marcar e falar, se é folha, coisa assim. Não é o tipo de coisa que é comum fazer? Por que eu não preciso? Porque, olha só, pensa na condição de parada desse laço. Se isso aqui nunca ocorrer, quando eu terminar esse laço, se esse if nunca ocorrer, qual o valor do i quando eu termino esse laço? O i vai ter que ser igual à base, né? Ele começa em 0 e ele vai enquanto ele for menor, né? Na vez que ele for incrementado para igual à base, ele sai. Então, se eu terminei esse laço, eu já sei que é folha.
Se eu terminei esse laço sem sair no break, eu já sei que é folha. Não precisa de uma flag adicional, é só olhar para o índice já te conta. Tu coloca conteúdo do if dentro do for também. Aí menor que base e alvo, filho, diferente. Entendo, mas prefiro não. Tá? Podia colocar aqui, né? Você está falando, né? Mas acho que vai ficar uma linha muito. Não tem necessidade também. Mas olha só então. Quando eu sair daqui, basta eu testar se o índice é igual à base. Se for, eu estou numa folha e daí é só remover aquele elemento, né? Como a gente estava acostumado, com o detalhe que eu tenho que desalocar o vetor de filhos, né? Só ser mais cuidadoso. O nó agora não é uma coisa monolítica, né? Ele tem uma string dentro dele e um vetor de filhos. Só esse cuidado. Agora, se não é folha, daí eu tenho que ir descendo, né? Então eu faço algo parecido, que olha, o i ou i menor do que base, e eu vou descendo loucamente, que quer dizer, sempre que eu acho alguém que algum índice aqui que ainda dá para descer, eu avanço para ele, tá? Esse while eu não vou entrar em todos os detalhes, vocês podem olhar o código depois com calma, mas o que ele está fazendo é, se ele está num nó, e ele, o aux aqui sai do alvo, né, e está descendo lá. Lembra, eu estou procurando uma folha com quem trocar, é aquele momento. Se eu encontro um filho, eu desço por lá. Porque se eu encontrei um filho, já aquele nó não é folha. Ele pode ter um monte de apontadores nulos. Se tiver um que não é nulo, já não é folha. Então eu desço pelo primeiro que eu encontro e eu vou descendo. Quando esse while for igual à base, quer dizer que eu cheguei numa folha. Quer dizer que eu passei por esse for aqui inteiro sem achar um novo filho, sem fazer uma nova descida. Tá? Daí eu cheguei na folha, daí eu venho aqui e troco. Daí é muito parecido com o que a gente fazia antes, que é trocar o conteúdo ali e fazer a remoção. É muito próximo. Conceitualmente, são as mesmas ideias que a gente viu aqui na binária, só que eu tenho que tomar sempre esse cuidado, não é esquerda e direita, né? Nunca sou filho de esquerda e direita, eu sou o filho daquele índice. Tá? Curiosamente, às vezes o código fica até um pouquinho mais curto, né? Porque é mais fácil só acessar o índice de um vetor. Tá? Mas então era isso que eu queria pelo menos passar pelo código para vocês verem uma vez essa generalização, sair do binário ali para um dígito maior. Tá? Dá para generalizar também com esse cara aqui, sabe, que não é uma string, mas eu não vou, né, tá de bom tamanho o que a gente viu até aqui. Beleza? Alguma última dúvida? Então, a boa notícia é que grafos são a coisa mais legal de todos. Os algoritmos em grafos são muito mais legais do que os algoritmos em outras áreas. Pelo menos eu tenho pelo menos para mim são. E a gente começa o bloco de grafos na próxima aula. Tá? Vai ser divertido. Eu espero.